Você sabia que a posição da sua cama pode estar bloqueando completamente a entrada de dinheiro e prosperidade em sua vida? Esta é uma revelação que poucos conhecem, mas que foi transmitida através dos ensinamentos espirituais do beato Carlo Acutis. Um simples posicionamento incorreto do móvel onde você passa um terço da sua vida pode estar criando uma barreira invisível entre você e as bênçãos financeiras que Deus deseja derramar sobre sua família. Sem que você perceba, enquanto dorme, sua própria cama pode estar funcionando como um verdadeiro bloqueador de abundância, impedindo que as energias positivas circulem adequadamente em seu lar e afastando oportunidades de crescimento financeiro que poderiam transformar completamente sua realidade econômica. Durante décadas, este conhecimento foi preservado apenas entre aqueles que tinham acesso aos ensinamentos mais profundos sobre a harmonização espiritual dos ambientes. Muitas pessoas, sem saber, cometem diariamente um erro gravíssimo na disposição de seus quartos, criando inconscientemente um campo de estagnação financeira que afeta não apenas suas próprias vidas, mas também o destino econômico de seus filhos e netos. Esta situação é mais comum do que você imagina. Milhões de famílias espanholas mantêm suas camas posicionadas de forma totalmente inadequada, perpetuando ciclos de dificuldades financeiras, oportunidades perdidas e recursos que simplesmente não conseguem se estabelecer de forma duradoura em suas vidas. O que torna essa situação ainda mais alarmante é que muitas vezes essas famílias trabalham incansavelmente, se esforçam ao máximo, mas continuam enfrentando obstáculos inexplicáveis no caminho da prosperidade. Elas não sabem que, enquanto dormem, estão literalmente se posicionando contra o fluxo natural da abundância divina. Este erro aparentemente simples pode estar custando milhares de euros por ano em oportunidades perdidas, promoções que não chegam, negócios que não prosperam e investimentos que não rendem os frutos esperados. O jovem beato Carlo Acutis, aquele que foi chamado de patrono da internet e que possuía uma conexão extraordinária entre o mundo espiritual e as realidades práticas da vida moderna, deixou ensinamentos precisos sobre como nossos ambientes físicos influenciam diretamente nossa capacidade de receber as bênçãos materiais de Deus. Carlo não era apenas um jovem santo, ele era um verdadeiro visionário que compreendia como os elementos do mundo físico se conectam com as dimensões espirituais de forma muito mais profunda do que a maioria das pessoas consegue perceber. E antes de continuarmos com esta revelação transformadora, confere se você já está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão super importantes para o seu desenvolvimento espiritual e financeiro, e garanto que você vai gostar de cada ensinamento que compartilharemos sobre Carlo Acutis. Nascido em 1991 e falecido precocemente em 2006, aos apenas 15 anos, Carlo Acutis demonstrou durante sua curta vida uma sabedoria extraordinária sobre como a disposição dos objetos em nossas casas pode facilitar ou bloquear o fluxo das graças divinas. Ele entendia que Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu leis espirituais que governam também os aspectos materiais de nossa existência, incluindo nossa capacidade de prosperar financeiramente. Carlo frequentemente dizia que a tecnologia e a espiritualidade não são opostas, mas complementares. E essa compreensão se estendia também à forma como organizamos nossos lares para receber as bênçãos celestiais. Seus ensinamentos sobre a harmonização dos ambientes não eram meros conselhos decorativos, mas revelações profundas sobre como alinhar nossa vida material com os propósitos divinos de abundância e prosperidade que Deus tem para cada um de seus filhos. No ano de 2003, quando Carlo Acutis tinha apenas 12 anos, ele estava visitando a família de sua catequista, Dona Antonieta Salzano, em Milão, quando fez uma observação que mudaria para sempre a compreensão desta família sobre prosperidade e fé. Durante esta visita, que aconteceu num domingo de setembro, Carlo percebeu que a família, apesar de ser profundamente religiosa e trabalhadora, enfrentava constantes dificuldades financeiras que pareciam não ter explicação lógica. O pai, Senhor Leonardo, era um comerciante
comerciante honesto e dedicado, mas seus negócios sempre enfrentavam obstáculos inesperados. Após o almoço, quando todos estavam conversando na sala, Carlo pediu licença para conhecer a casa. Ao entrar no quarto principal do casal, ele permaneceu alguns minutos em silêncio, observando atentamente a disposição dos móveis. Quando retornou à sala, com aquela serenidade característica que impressionava a todos que o conheciam, Carlo disse: Dona Antonieta, posso fazer uma pergunta sobre como vocês organizaram o quarto? Intrigada, ela respondeu que sim, e Carlo continuou: a cama está posicionada de uma forma que pode estar bloqueando as bênçãos de prosperidade que Deus quer derramar sobre esta família. Existe uma maneira específica de corrigir isso. Naquele momento, todos ficaram surpresos com a maturidade e a precisão espiritual daquele jovem, que falava com uma autoridade que claramente vinha de uma fonte superior. A explicação espiritual por trás deste ensinamento de Carlo Acutis está fundamentada na compreensão de que nossos lares são templos sagrados, onde as energias espirituais circulam constantemente, influenciando todos os aspectos de nossas vidas, incluindo nossa capacidade de prosperar materialmente. Segundo a tradição católica mais profunda, que Carlo conhecia intimamente, Deus estabeleceu leis naturais e espirituais que regem o universo, e essas leis incluem a forma como as energias positivas fluem através dos ambientes onde vivemos. O quarto, sendo o local onde passamos aproximadamente 8 horas diárias em estado de receptividade total durante o sono, torna-se um ponto crucial para a absorção dessas energias benéficas. Quando a cama está posicionada incorretamente, criamos inconscientemente uma barreira que impede que as vibrações de abundância e prosperidade nos alcancem adequadamente. Carlo explicava que isso não é superstição, mas sim uma compreensão prática de como Deus organiza o mundo espiritual para abençoar seus filhos. Ele costumava dizer que, assim como existe uma física terrena, existe também uma física espiritual, e precisamos aprender suas leis para viver em harmonia com os planos de Deus para nossa prosperidade. Esta compreensão se alinha perfeitamente com os ensinamentos bíblicos sobre como Deus deseja que seus filhos prosperem em todas as áreas da vida, incluindo a financeira, conforme está escrito: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O primeiro caso documentado dos efeitos práticos deste ensinamento aconteceu com a própria família Salzano, que seguiu rigorosamente as orientações de Carlo Acutis sobre o reposicionamento da cama. Dona Antonieta conta que, 3 meses após fazer a mudança sugerida pelo jovem beato, o negócio de seu marido Leonardo começou a prosperar de forma impressionante. Pedidos que estavam há meses sem resposta começaram a ser confirmados. Novos clientes apareceram como que do nada, e uma dívida que os atormentava há anos foi quitada através de uma oportunidade de negócio totalmente inesperada. Ela relata: era como se uma porta que estava fechada há anos tivesse finalmente se aberto. Leonardo sempre foi um homem trabalhador e honesto, mas depois que mudamos a posição da cama conforme Carlo orientou, as bênçãos começaram a fluir de forma quase sobrenatural. O segundo caso aconteceu com a família Rossi, de Barcelona, que conheceu este ensinamento através do padre Marcelo Santos em 2018. Maria Rossi, uma enfermeira que lutava para complementar a renda familiar, decidiu aplicar exatamente as orientações que havia recebido sobre o posicionamento correto da cama. 6 meses depois, ela não apenas conseguiu uma promoção no hospital onde trabalhava, como também iniciou um pequeno negócio de doces caseiros, que se tornou uma fonte de renda significativa para a família. Seu marido, João, que estava desempregado há 8 meses, conseguiu uma colocação numa empresa multinacional apenas 2 semanas após a mudança no quarto. O terceiro caso, ainda mais impressionante, envolveu a família do comerciante Antônio Ferreira, de Lisboa. Em 2000
2019. Antônio estava à beira da falência com seu pequeno supermercado. Já havia conversado com advogados sobre a possibilidade de fechar o negócio quando sua esposa Rosa soube sobre estes ensinamentos através de uma amiga. Decididos a tentar qualquer coisa que pudesse ajudar, eles reposicionaram a cama seguindo exatamente as orientações espirituais. O resultado foi tão extraordinário que em apenas 4 meses, não apenas o supermercado se recuperou completamente, mas Antônio conseguiu abrir uma segunda loja. Ele conta: "Não sei explicar como, mas foi como se toda a energia negativa que estava sobre nosso negócio tivesse sido removida de uma vez. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te dando uma oportunidade única de transformar a realidade financeira da sua família." Deixe nos comentários a palavra transformação, se você está verdadeiramente disposto a fazer as mudanças necessárias para abrir os canais de prosperidade em sua vida. Agora, vou revelar os 3 locais onde você nunca deve posicionar sua cama, pois estes são verdadeiros bloqueadores de prosperidade que podem estar mantendo você na escassez há anos sem que você perceba. E aí, vamos para essas revelações que podem mudar sua vida? Mas antes, parece que você ainda não deixou sua curtida nesse vídeo. Isso é muito importante para o YouTube continuar a divulgar nossos conteúdos sobre os ensinamentos de Carlo Acutis, e assim continuaremos te ajudando a prosperar espiritualmente e materialmente. Carlo Acutis foi muito específico sobre estes pontos, alertando que o desconhecimento dessas orientações pode custar muito caro para uma família. O primeiro local proibido é posicionar a cama diretamente de frente para a porta do quarto. Quando você faz isso, está criando um corredor energético que faz com que toda a prosperidade que deveria se estabelecer em sua vida simplesmente passe direto, sem se fixar. É como se você estivesse dormindo numa estrada por onde a abundância trafega, mas nunca para em sua casa. Carlo explicava que quando dormimos nesta posição, nosso subconsciente fica constantemente em estado de alerta, como se estivéssemos sempre prontos para fugir ou receber visitas inesperadas. Este estado de tensão constante impede que nosso ser interior se abra adequadamente para receber as vibrações de prosperidade. Além disso, simbolicamente, essa posição representa uma vida sempre de passagem, onde o dinheiro entra rapidamente, mas também sai com a mesma velocidade, impedindo a formação de uma base sólida de abundância. Muitas pessoas que mantêm a cama nesta posição relatam que, mesmo quando conseguem uma renda extra ou um dinheiro inesperado, algo sempre acontece que os faz gastar rapidamente essa quantia, como se fosse impossível guardar ou investir adequadamente os recursos financeiros. O segundo local extremamente prejudicial é posicionar a cama diretamente embaixo de uma janela, especialmente se esta janela fica na parede oposta à porta. Esta configuração cria o que Carlo chamava de vazamento energético perpétuo, onde toda a energia de prosperidade que deveria se acumular durante o sono literalmente escapa pela janela. Quando você dorme com a cabeça encostada numa parede que tem janela, está inconscientemente direcionando todos os seus sonhos, desejos e aspirações para fora de casa, em vez de concentrá-los no ambiente familiar onde a prosperidade deveria se manifestar. Este posicionamento é particularmente perigoso porque a janela representa uma abertura para o mundo exterior, e quando nossa mente subconsciente está constantemente focada nessa abertura durante o sono, acabamos desenvolvendo uma mentalidade de a solução está sempre em outro lugar, impedindo que reconheçamos e aproveitemos as oportunidades de prosperidade que estão bem diante de nós. Famílias que mantêm a cama nesta posição frequentemente relatam uma estranha sensação de que o dinheiro voa de suas vidas, que por mais que se esforcem, os recursos sempre parecem insuficientes e que constantemente sentem que precisam
precisam buscar oportunidades em outros lugares, outros empregos, outras cidades, quando na verdade as bênçãos que precisam estão bem ao alcance das mãos, mas eles não conseguem perceber devido ao bloqueio energético criado por esta configuração inadequada do quarto. Mas o terceiro local é o mais perigoso de todos e, infelizmente, é também o mais comum nos lares: posicionar a cama encostada na parede que divide o quarto com o banheiro. Esta é uma configuração que Carlo Acutis considerava absolutamente devastadora para a prosperidade familiar, pois cria uma conexão energética direta entre o local onde absorvemos as energias durante o sono e o ambiente onde eliminamos os dejetos do corpo. Espiritualmente, isso representa uma confusão total entre os processos de receber e eliminar, fazendo com que nossa mente subconsciente associe inconscientemente a prosperidade com algo que deve ser descartado rapidamente. Quando você dorme encostado na parede do banheiro, está simbolicamente eliminando suas oportunidades financeiras durante o sono, criando um padrão mental profundo de rejeição à abundância. Carlo explicava que o banheiro, embora seja uma parte necessária e importante da casa, representa energeticamente o local da liberação e limpeza, energias que são completamente opostas às energias de atração e acumulação que precisamos cultivar para prosperar financeiramente. Esta configuração é tão prejudicial que pode afetar não apenas a pessoa que dorme nesta posição, mas toda a família, pois a pessoa que deveria ser o receptor principal das bênçãos familiares está constantemente em estado de eliminação energética. Muitas famílias que descobriram estar nesta situação relataram que, mesmo trabalhando muito e tendo boas ideias, sempre havia algo que sabotava seus planos financeiros no último momento, como se existisse uma força invisível, impedindo que a prosperidade se consolidasse em suas vidas. Este é o tipo de bloqueio que pode perpetuar gerações de dificuldades financeiras numa família, pois cria um padrão energético de repulsão à abundância que se torna cada vez mais forte com o tempo. A solução revelada por Carlo Acutis é surpreendentemente específica e poderosa. A cama deve ser posicionada na diagonal do quarto, com a cabeceira encostada na parede mais sólida da casa, preferencialmente aquela que não possui janelas nem faz divisa com banheiros. A cabeceira deve estar voltada para o que Carlo chamava de canto da prosperidade, que é o ponto do quarto onde você consegue ver a porta, mas não está diretamente alinhado com ela. Esta posição permite que você tenha consciência de quem entra e sai do ambiente, mantendo um senso de controle e segurança, mas sem criar o corredor energético que dispersa a prosperidade. O ideal é que, ao deitar na cama, você consiga ver a porta do quarto numa diagonal e que sua cabeça esteja apoiada numa parede que represente a estrutura mais forte da casa. Carlo orientava que esta mudança deveria ser feita preferencialmente numa lua crescente e que a primeira noite na nova posição deveria incluir uma oração específica pedindo a Deus para abençoar aquele espaço como um receptáculo de abundância divina. Ele também recomendava que por 40 dias consecutivos após a mudança, a pessoa fizesse uma oração matinal agradecendo pelas bênçãos que estão a caminho, mesmo que ainda não tenham se manifestado fisicamente. Este período de 40 dias não é arbitrário. Representa o tempo bíblico de preparação e transformação, o mesmo período que Jesus passou no deserto, que Moisés ficou no Monte Sinai e que muitas outras transformações espirituais importantes levaram para se completar. Durante esses 40 dias, é fundamental manter uma atitude de expectativa positiva e gratidão, pois você está literalmente reprogramando seu subconsciente para receber prosperidade em vez de repeli-la. O que acontece quando você ignora estes ensinamentos é muito mais sério do que a maioria das pessoas imagina, pois cria um efeito cumulativo de bloqueios energéticos que se intensifica com o tempo, estabelecendo o que os estudiosos da espiritualidade chamam de matriz de escassez no ambiente familiar. Esta matriz funciona como um campo magnético invisível que repele sistematicamente as oportunidades de prosperidade, fazendo com que,
Mesmo quando surgem chances reais de crescimento financeiro, algo sempre dá errado no último momento. É como se existisse uma força constante trabalhando contra os seus esforços de prosperar, uma resistência que não consegue ser vencida apenas com trabalho duro ou boa vontade. Carlo Acutis alertava que esta matriz de escassez não afeta apenas a geração atual, mas pode ser transmitida energeticamente para os filhos e netos, criando padrões familiares de dificuldades financeiras que se perpetuam por décadas sem que ninguém compreenda por quê. Ele explicava que, quando uma família mantém consistentemente configurações energéticas inadequadas em seus quartos principais, está inadvertidamente programando o ambiente familiar para repelir a abundância, e essa programação se torna cada vez mais forte e difícil de reverter quanto mais tempo permanece ativa. Muitas vezes, essa é a explicação oculta para famílias que trabalham honestamente, que se esforçam genuinamente, mas que nunca conseguem sair do lugar financeiramente, sempre enfrentando obstáculos inexplicáveis que impedem seu crescimento econômico. Um dos casos mais extremos que demonstra as consequências geracionais destes bloqueios envolveu a família Lombardi, de Roma, que por 3 gerações consecutivas manteve a cama principal da casa posicionada de frente para a porta do quarto. O avô, senhor Matteo Lombardi, emigrou da região da Toscana na década de 1950 e, apesar de ser um carpinteiro extremamente habilidoso, nunca conseguiu prosperar adequadamente, sempre enfrentando contratempos que impediam o crescimento de seu negócio. Seu filho, Marco Lombardi, herdou não apenas a profissão, mas também o mesmo padrão de dificuldades financeiras inexplicáveis, trabalhando incansavelmente, sem nunca conseguir acumular uma reserva financeira significativa. Quando o neto, Paulo Lombardi, já formado em engenharia e com excelentes oportunidades profissionais, começou a enfrentar os mesmos tipos de bloqueios financeiros que haviam atormentado seu pai e avô, a família decidiu buscar ajuda espiritual. Foi então que descobriram, através de uma palestra sobre os ensinamentos de Carlo Acutis, que por 3 gerações consecutivas eles haviam mantido exatamente a mesma configuração prejudicial no quarto principal da casa. Quando Paulo finalmente reposicionou a cama seguindo as orientações do jovem beato, a transformação foi tão rápida e evidente que em menos de 6 meses ele não apenas conseguiu uma promoção substancial em seu emprego, mas também identificou uma oportunidade de negócio que permitiu à família quitar as dívidas acumuladas ao longo de décadas e começar finalmente a construir um patrimônio sólido. A decisão está agora em suas mãos, e este pode ser o momento mais importante de sua vida financeira. Você pode continuar vivendo da mesma forma que tem vivido até agora, mantendo os mesmos padrões que têm produzido os mesmos resultados de escassez e dificuldade, ou pode ter a coragem de fazer uma mudança simples, mas profundamente transformadora, que pode abrir definitivamente os canais da prosperidade divina em sua vida. Carlo Acutis sempre dizia que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E é exatamente esse espírito de poder que você precisa ativar agora para transformar sua realidade financeira. Não espere até amanhã. Não deixe para a próxima semana. Não encontre desculpas sobre o trabalho que dará para mudar a posição da cama. Cada dia que você posterga esta mudança é um dia a mais que você permanece bloqueado para receber as bênçãos que Deus já tem preparadas para você. Levante-se agora mesmo, vá até seu quarto, observe a posição atual de sua cama e tome a decisão de reposicioná-la de acordo com os ensinamentos sagrados que você acabou de receber. Lembre-se de que a fé sem obras é morta e que Deus honra aqueles que não apenas ouvem sua palavra, mas também a colocam em prática com determinação e confiança. Esta é sua oportunidade de quebrar ciclos de escassez que podem estar afetando sua família há anos e de abrir um novo capítulo de abundância e prosperidade em sua história pessoal. Mas antes de encerrar, eu tenho um desafio especial para você que pode acelerar ainda mais sua transformação financeira. Carlo Acutis sempre ensinou que a força da fé se
multiplica quando compartilhada em comunidade, e por isso, eu convido você a aceitar o desafio dos 7 dias de gratidão pela prosperidade. Se você está verdadeiramente disposto a abrir os canais da abundância em sua vida, escreva nos comentários a frase: "Eu aceito o desafio e confio na providência divina", e se comprometa a, por 7 dias consecutivos, ao acordar, agradecer antecipadamente por 3 bênçãos financeiras específicas que você deseja receber, mesmo que elas ainda não tenham se manifestado. Este é um exercício poderoso de fé ativa que Carlo Acutis recomendava para acelerar a manifestação das graças divinas. Centenas de pessoas que já aceitaram este desafio relataram transformações surpreendentes em suas vidas financeiras em questão de semanas. Você tem coragem de confiar completamente na providência de Deus e aceitar este desafio? Escreva agora mesmo: "Eu aceito o desafio e confio na providência divina", e prepare-se para testemunhar o poder transformador da fé em ação. Vamos ver quantas pessoas corajosas temos nesta comunidade de fé.